Pois bem, muito boa noite a todas e todos. É com muita alegria e muita emoção que eu começo hoje a última aula, o último encontro da Cátedra de Educação Advocatícia da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, ESA OAB SP. Há 2 anos, recebi um honroso convite da Escola Superior de Advocacia para instalar esta pioneira cátedra no Brasil para pensar a formação, a educação de advogadas e advogados e de juristas, de modo geral. Embora o foco desta reflexão, desta cátedra, tenha sido a advocacia, ela trabalha com o horizonte das demais profissões jurídicas, defensorias, que se somam aqui à dimensão da própria advocacia, procuradorias, algumas das quais também se somam à advocacia, mas também Ministério Público, também magistratura, também variadas outras profissões que se relacionam diretamente com o Poder Judiciário. E este espaço, nestes 2 anos, foi um espaço magnífico, muito especial. Eu quero cumprimentar a todas e todos que me acompanham em muitos destes encontros, em muitos dos cursos, nestes 2 anos, algumas e alguns, inclusive, que me deram a alegria de me acompanhar nos 2 anos inteiros da cátedra, em todas as atividades desta Cátedra de Educação Advocatícia e, portanto, aos que chegam agora nas últimas aulas e nos últimos cursos, e aos que chegaram no meio, e também aos que chegaram desde o começo das atividades, a minha saudação especial por todo este período em que aqui estivemos juntos. Esta cátedra começou ao tempo em que vivemos esta triste experiência da pandemia. Ela se realizou de modo totalmente virtual. Isto possibilitou, embora tenhamos a impossibilidade do contato presencial, mas, de outro modo, possibilitou que alunas e alunos de todo o Brasil pudessem participar, e mesmo do exterior, eu tive alunas e alunos de outros países, pudessem participar destas atividades. Portanto, nesse período da própria pandemia, foi aqui no diapasão contrário à evolução da sociedade, da história, tivemos aqui um espaço de profícua interação e de trabalho intelectual bastante especial. Eu quero, por conta, inclusive, de todo o afazer tecnológico da nossa cátedra, eu quero mandar um cumprimento muito especial a toda a Escola Superior de Advocacia, a todo o corpo técnico de funcionários, funcionárias, que se empenharam sobremaneira para que estas atividades pudessem ocorrer. As inscrições, o controle das presenças, toda a divulgação das atividades da cátedra, a consolidação, inclusive, dos materiais. Esta cátedra entrará para a história, ela possibilitará, inclusive, futuramente, que tenhamos transcrições de todo este material, também vídeos disponíveis, talvez da maior parte, inclusive, das aulas desta cátedra, e tudo isso é um trabalho que envolveu um número expressivo de pessoas. Eu quero cumprimentar a todas e todos que, desde o início, sonharam junto comigo esta caminhada. Eu quero cumprimentar a toda a direção da Escola Superior de Advocacia, que me deu portas abertas e me estendeu um tapete para poder caminhar com toda esta reflexão, com todo o pensamento acerca da formação de advogadas e advogados,
Portanto, desde 2020, tivemos, inclusive, 3 direções da ESA nesse período, até chegarmos aqui a 2022, e eu cumprimento a todas estas direções e a presente direção da ESA por todo o processo de amizade, por todo o processo de carinho mesmo, para que pudéssemos marcar esta referência histórica do pensamento e da reflexão a respeito da profissão jurídica advocatícia no Brasil. Eu também quero aqui, de pronto, agradecer ao professor Adriano Assis Ferreira, professor Adriano que tem, desde o início da cátedra, desenvolvido estas atividades junto da equipe da ESA, o ABSP, de um modo muito especial. Eu quero dizer ao professor Adriano da minha emoção por todo esse período de convivência, de amizade. O professor Adriano, que foi meu aluno, inclusive, 20 anos atrás, quando foi meu orientando de mestrado, na sua pós-graduação, e nesta caminhada destes anos, com a beleza de todo este trabalho em conjunto na cátedra. Eu quero também aqui, de pronto, dizer da minha alegria, porque, junto com o professor Adriano Assis Ferreira, eu contei com a colaboração muito especial do professor Eric Chiconeri Gomes, que nesses 2 anos se empenhou de modo notável para que toda a trajetória desta cátedra pudesse chegar ao excelente termo no qual ela chegou. Eu tenho muita emoção, inclusive, aqui na noite de hoje, de contar com a presença do professor Eric Chiconeri Gomes, que tem uma trajetória muito profícua e especial no campo jurídico e também no campo das ciências humanas, tanto na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, quanto na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O professor Eric, este fundamental intelectual, me dá a alegria de ter me acompanhado nesses 2 anos de trajetória. E, Eric, eu peço que, em seu nome, mediante esta expressão que aqui faço, envie ao professor Adriano e envie a toda a direção da ESA os meus melhores cumprimentos e as saudações por toda esta caminhada que tivemos aqui em 2 anos, de 2020 a 2022, esta caminhada que pôde aqui nos legar uma série de cursos, um ementário extremamente rico de apontamentos e direcionamentos de reflexão, vídeos de cursos, muitos que foram consolidados e boa parte já em acesso a todas e todos os interessados, e os demais vídeos também brevemente consolidados para o acesso de todas e todos, e que permitirá, inclusive, que este curso seja historicamente conhecido, porque em breves tempos ele será transcrito para que, na forma de livro, tenhamos um documento histórico destes anos especiais da Cátedra de Educação Advocatícia. Eu tenho aqui a alegria de ter o professor Eric Gomes conosco, e eu passaria a palavra ao professor Eric para que também pudesse fazer esta sua saudação nesta que é a aula derradeira desses 2 anos de cátedra. Então, professor Eric, obrigado, muito honrado com a sua presença, e eu lhe passo a palavra para a sua saudação a todas e todos. Boa noite a todas e todos, professor Alisson, professor Camilo. Para nós aqui na ESA, né, uma alegria imensa termos, né, a sua participação, a sua presença nesses 2 anos. Como o senhor comentou, né, é um projeto que nós começamos atrás, em uma outra gestão, e devido, né, aos resultados, ao trabalho, ao todo o empenho que foi feito pelo senhor, pelo Camilo, nós conseguimos manter, né, a Cátedra de Educação Advocatícia por 2 anos. Inclusive, eu já deixo aqui o link das aulas que já estão disponíveis no YouTube, né, ressaltando que neste período foram mais de 2.000 inscrições
portanto, é um legado já consolidado aí do trabalho que o professor Alisson, o professor Camilo fizeram lá atrás, em setembro de 2020, né, quando nós começamos. E em nome aqui, então, da diretoria da ESA, né, no professor Flávio Tartucci, professora Sara, professor Adriano, eu aqui, né, na parte operacional, mas também na parte emitária, né, ajudando, contribuindo. Agradeço, né, todo o seu empenho, toda a sua dedicação com essa cátedra. Como o senhor realmente colocou, já deixa um legado aqui para toda a advocacia, não apenas de São Paulo, mas com as aulas virtuais para a advocacia de todo o Brasil. E esperamos, né, contar aí com o senhor no próximo semestre, inaugurando uma nova cátedra, a Cátedra de Filosofia do Direito, que certamente também será um sucesso, já antevejo isso de antemão. E deixo aqui todo o meu carinho, né, toda a minha admiração, né, pelo seu empenho, pela sua dedicação. E mais uma vez aqui saúdo, então, não vou tomar muito tempo a palavra, né, até porque eu não estou aqui para ser ouvido, mas agradecendo. A palavra é apenas essa mesmo, né, agradeço em nome do Adriano. O Adriano teve um compromisso hoje à noite, não conseguiu, infelizmente, mas agradeço em nome de toda a diretoria da escola e passo a palavra aqui para o professor Camilo, saudando aqui mais uma vez, e esperamos continuar aqui com o senhor por muito tempo ainda na ESA. Um abraço e obrigado. Obrigado, meu querido Eric. Antes de eu passar a palavra ao querido professor Camilo, Eric, obrigado por toda essa trajetória junto com o Adriano. Eu quero que envie um abraço muito especial à diretoria da ESA. Eu tenho a alegria de ter e a honra de ter como diretor da ESA nesta etapa de conclusão da cátedra e de abertura de outra cátedra, um especial amigo que é o professor Flávio Tartucci. O professor Flávio Tartucci, eu tenho a alegria de dizer que tenho esta amizade que nos une desde o primeiro ano de faculdade de nós dois. Somos da mesma turma de graduação da velha e tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, desde o primeiro dia de aula, compartilhamos a mesma sala. E naquele tempo, hoje não é mais assim, hoje os meus alunos, inclusive, eu tenho vários e várias aqui do Largo de São Francisco, hoje as turmas têm distribuição aleatória pelo computador. Mas no meu tempo de aluno de graduação, nossa distribuição era por ordem alfabética, de tal modo que uma turma ia de A a M e a outra de M a Z, pelo primeiro nome de cada qual. Então, o professor Flávio Tartucci, junto comigo, A e F, estudamos 5 anos juntos e quis a sorte que, tempos depois, estivéssemos aqui reunidos neste trabalho em conjunto, portanto, aqui neste desenvolvimento da cátedra. Então, o professor Eric envia, o professor Flávio e toda a direção da escola, porque sei que esse trabalho é um trabalho de equipe, então envia a todas e todos este abraço muito especial. Eu quero, além de ter passado a palavra ao professor Eric Gomes, eu quero agora passar a palavra ao querido amigo, meu querido primeiro orientando de todos, professor Camilo Noda Luiz Caldas. Camilo Caldas foi meu aluno no tempo de sua graduação na Faculdade de Direito, e de lá até hoje estudou comigo também, foi meu orientando na graduação, no mestrado, no doutorado, e por toda a trajetória acadêmica minha, eu trouxe Camilo como sendo o meu fiel escudeiro de tantos e tantos projetos. Desde as primeiras faculdades que montei, instalei, e estas faculdades, é incrível, eu posso dizer que já se vão aí para 23 anos, o primeiro projeto de faculdade que comecei a instalar, e tantos projetos e atividades acadêmicas. O ilustre intelectual, que é o professor Camilo Caldas, esteve comigo em todas estas atividades. Quando da Cátedra de Educação Advocatícia, Camilo Caldas esteve participando de todas as etapas, de todos os debates, auxiliando, inclusive, na
confecção do formato das atividades desta cátedra, abriu, inclusive passou-me a palavra no primeiro dia da cátedra no ano de 2020, e hoje eu tenho a alegria de ouvi-lo também aqui, para que faça esta saudação ao cabo da cátedra 2 anos passados. Querido Camilo, esta história que desde 1999 para 2000 une a mim nesta caminhada do intelecto e da educação jurídica, do direito, da filosofia, da crítica, é uma caminhada que me deixa muito feliz. E eu lhe passo a palavra, querido Camilo, para a sua saudação a todas e todos também nesta aula derradeira da Cátedra de Educação Advocatícia. Perfeito. Boa noite a todas e todos. Agradeço muito ao meu sempre querido mestre e professor Alisson Mascaro pelas gentis palavras. Agradeço ao Eric, que me antecedeu, ao Adriano, que aqui não está, mas tem coordenado de maneira brilhante o trabalho das cátedras dentro da ESA, e ao professor Flávio Tartucci, que assumiu o comando da ESA e, com a sua experiência, também tem feito um excelente trabalho por essa instituição e por aqueles que frequentam essa escola que tem um papel tão importante. Eu gostaria apenas brevemente de fazer um agradecimento pela oportunidade de poder ter trabalhado junto nesse projeto e dizer que ele é um projeto de fundamental importância pelas mais variadas razões, mas especialmente porque nós sabemos que atualmente, mais do que nunca, é preciso discutir a formação do jurista e a sua educação. E acho que no Brasil não existe ninguém mais bem habilitado para falar sobre esse tema, senão o professor Alisson Mascaro, que acompanho, como ele mesmo já narrou aqui, há mais de 2 décadas, ele que sempre esteve envolvido não apenas com a atividade docente, mas com essa atividade de criação de cursos, mas de produção intelectual em livros e artigos, e não à toa é reconhecido como o grande filósofo do direito que temos na atualidade no Brasil, e também, como nós sabemos, internacionalmente. Recentemente esteve lá no México, participando novamente de um evento da Claxo, trazendo as suas reflexões para a América Latina. E, portanto, nós temos aqui realmente na ESA o grande privilégio de compartilhar dessas aulas com o professor Alisson Mascaro, que com uma agenda muito ocupada, cede um tempo da sua atividade docente para poder compartilhar aquilo que existe de melhor, que é justamente a possibilidade de desenvolvermos um pensamento sobre o direito para além daquela tradição da dogmática jurídica. Porque o professor Alisson destaca 2 coisas muito importantes. A primeira é que a atividade jurídica mais bem qualificada sempre passa pelo campo de conhecimentos que não são estritamente os conhecimentos da lei. Aqui estamos entre juristas e eu não preciso ficar ilustrando dezenas, centenas, milhares de casos onde a discussão jurídica só pode ser alcançada no seu mais alto nível a partir de conhecimentos que não são estritamente os conhecimentos da legislação. Portanto, ele enriquece muito a possibilidade de alguém exercer com qualidade sua vida profissional a partir daqueles conhecimentos que não são estritamente os conhecimentos puramente da dogmática jurídica. E o segundo ponto que o professor Alisson destaca com muito brilhantismo é o fato de nós recuperarmos a ideia de que nós não somos somente advogados, somos juristas, no sentido de que o ofício daquele que é formado em direito é também o ofício de pensar aquilo que o direito é e aquilo que ele pode ser. No momento em que nós vivemos, onde a desinformação ela se alastra pelos mais diversos lugares, mas especialmente pela internet, inclusive a desinformação jurídica, estamos aqui entre profissionais do direito ou estudantes,
E quem nunca se deparou com um debate em que a pessoa fala de teses jurídicas as mais absurdas, dizendo, mas eu vi lá na internet, né? Ou seja, a pessoa que faz direito e é formada em direito, ela tem um papel muito importante do ponto de vista político, e aqui eu falo política no sentido amplo, de poder ajudar na formação de uma sociedade melhor, de um Estado melhor, de uma organização, de um mundo melhor. E o professor Alisson sempre destaca isso. A pessoa formada em direito, ela tem essa responsabilidade, que talvez a gente pudesse até chamar de cívica nesse sentido, mas de fazer com que esses conhecimentos que ele tem a respeito da lei se conjuguem com uma reflexão sobre a realidade, propiciando um aperfeiçoamento das instituições, da sociedade, do mundo. Então, ele resgata muito isso. Nós não estudamos direito apenas para o exercício de uma profissão, mas para podermos refletir a respeito da realidade e torná-la melhor. Então, eu fiquei muito honrado de poder contribuir com isso que a cátedra desenvolveu e fico muito empolgado com projetos futuros que a ESA trará, ainda novamente com o professor Alisson Mascaro aqui, que, como eu disse, trouxe contribuições ímpares ao longo desse curso e, portanto, teremos hoje o prazer de ouvi-lo novamente na sua brilhante exposição. Agradeço a atenção de todos e novamente ao meu sempre mestre e professor Alisson Mascaro. Obrigado, querido Camilo Caldas. Camilo, que sempre me deixa emocionado com a sua fala e que caminha comigo nessa estrada e sonha comigo este sonho. Como o Eric, como Adriano e tantos que sonham este sonho tão especial. E antes de eu começar propriamente a última aula, eu quero dar-lhes esta notícia, a qual, inclusive, já fiz referência em aula anterior, mas quero aqui oficialmente lhes dizer em primeira mão desta notícia muito especial de que será inaugurado no segundo semestre um outro momento junto da ESA, será inaugurada uma nova cátedra aqui junto à Escola Superior de Advocacia. Esta cátedra será a Cátedra de Filosofia do Direito, e nesta cátedra eu terei a alegria, a felicidade de oferecer a todo o Brasil um curso total, sistemático, de Filosofia do Direito, curso este para o qual, curso histórico, para o qual eu deixo desde já todas e todos vocês convidados, e também posso lhes dizer que será aqui um curso no qual eu terei a alegria de vê-las e vê-los convidando demais interessados e interessadas. É um curso que será feito todo ele de modo online, então as aulas serão ao vivo mediante tecnologia, não serão presenciais fisicamente, mas elas serão transmitidas online, permitindo inclusive a interação de alunas e alunos. E, concluída a Cátedra de Educação Advocatícia, logo depois, junto de toda a ESA, que também o professor Eric está aqui, junto com o professor Adriano, nós começaremos o delineamento mais específico das atividades da Cátedra de Filosofia do Direito. Então, aguardem todas e todos, será um presente muito especial, porque permitirá ao Brasil inteiro poder ter aulas desta reflexão que vou desenvolver acerca da filosofia do direito. Serão minhas alunas e meus alunos, então, em filosofia do direito, não só os alunos, que já são meus alunos da USP, mas agora podendo oferecer este conhecimento a todo o Brasil. E então é muito provável que no mês de agosto o professor Eric já disponibilize, mediante o site da ESA, mediante as redes sociais e mediante as tecnologias correspondentes, já disponibilize as informações, inclusive de inscrições, os modos pelos quais se poderá realizar a participação, a inscrição nestas atividades. Então, aguardem para o mês de agosto esta belíssima notícia de uma cátedra que me dá a honra de ser aberta
para que eu desenvolva estas reflexões em sucessão à Cátedra de Educação Advocatícia. Então, os interessados em filosofia, os estudantes de filosofia, ciências humanas, mas também, e mais especificamente, os estudantes de direito, juristas, advogadas e advogados, aberto a todas e todos, será uma cátedra muito especial que começa um novo ciclo aqui dentro da Escola Superior de Advocacia. Então, antes de eu começar esta última reflexão, mais uma vez, obrigado à ESA, obrigado, querido Eric, cumprimente ao Adriano e à direção da ESA, a todo o corpo de funcionários. Querido Camilo, obrigado pelas palavras aqui na noite de hoje. E com isto, eu faço esta primeira e tenho certeza emocionada saudação a todas e todos vocês. 2 anos belíssimos, de sonhos muito especiais, que chegam ao cabo com um resultado de uma consolidação impressionante de conhecimentos, sistematizações e reflexões a respeito da formação e da educação de advogadas e advogados. Obrigado. Eu quero agora, senhoras e senhores, chegar à última reflexão desses 2 anos de cátedra. E quero iniciar esta reflexão lhes sendo muito sincero, como sou no meu pensamento e como sou, inclusive, na retórica de anunciar o diagnóstico do nosso tempo e os passos também do nosso tempo. Há 2 anos eu tenho proposto, e esta tem sido a sistematização do conhecimento desta cátedra sobre a educação de advogadas e advogados. Há 2 anos eu tenho proposto que a formação da advocacia se dá em 2 campos. Um deles, o das internalidades. Outro deles, o das externalidades. Por internalidades, eu proponho que nós compreendamos estes campos institucionais da educação e do ensino jurídico. O primeiro movimento, o primeiro espaço, a primeira instituição que se levanta para compreendermos a educação jurídica é a própria Faculdade de Direito. É lá o espaço privilegiado no qual alguém adentra ao âmbito da cultura jurídica e aprende os rudimentos, os delineamentos iniciais do que é o direito. Então, efetivamente, toda vez que se pensa em formação jurídica, quase sempre se pensa em faculdade de direito, em graduação em direito. E observem que, historicamente, não se usa a expressão educação jurídica. Se usa a expressão ensino jurídico. Essa expressão vocês ouviram muito mais do que educação jurídica, do que educação advocatícia. O que se ensina mais frequentemente é ensino advocatício. Pois bem, já há décadas há um movimento para mostrar que a formação de juristas não é apenas feita no espaço institucional da Faculdade de Direito. Não é uma relação de um docente com um discente. Quando nós observamos a relação de professor e aluno, esta relação se costuma chamar de relação de ensino. Então, dizemos que a Faculdade de Direito faz o ensino jurídico. Mas, já de muito sabemos que a forja de alguém, ela se dá no nível educacional e não no nível apenas do ensino. O ensino é um pedaço da educação. No entanto, esta educação se faz mediante estratégias, mediante relações, mediante práticas e experiências as mais variadas. A faculdade ensina como a rua ensina, como a televisão ensina, como o fórum ensina, como o trabalho também ensina.
Então, não se trata de um ensino jurídico de alguém em uma cátedra e outra pessoa recebendo um conhecimento de modo passivo, sendo alguém aquele que sabe, o outro aquele que não sabe e recebe o conhecimento. Eu tive a ocasião, inclusive aqui, nesta cátedra, de trazer um especial e querido amigo, professor João Virgílio Tagliavini, professor de Educação da Universidade Federal de São Carlos, posso dizer, um querido amigo meu e de tantas e tantos que estão aqui, o professor Camilo, muito compartilha também desta convivência com o professor João Virgílio, que vindo da área de educação, já faz anos, tem chamado a atenção para o fato de que não se pode mais tratar o conhecimento jurídico apenas em termos de uma relação docente-discente. Não é uma relação de ensino jurídico, mas é uma relação de educação jurídica. O professor João Virgílio esteve conosco, inclusive, em um debate, no qual também esteve presente esta especial teórica da educação, filósofa da educação do nosso tempo, que é a professora Dora Incontre. E nesse debate pudemos refletir sobre as dimensões da educação em nossa sociedade. Pois bem, por que digo isto? Porque se fosse o problema da forja de advogados e advogadas apenas uma questão de ensinar em faculdade, poderíamos isolar a faculdade do mundo, buscar ter na faculdade os melhores professores, as melhores professoras, e então diríamos, o problema do direito está resolvido, porque bons professores formarão bons alunos. E então a nova geração será toda constituída de boa estrutura de conhecimento jurídico, de um cultivo de horizontes como dos direitos humanos, como da dignidade humana, como do respeito aos grupos sociais mais vulneráveis e tantas outras boas estruturas que se delineariam neste caminhar. O que ocorre, senhoras e senhores, é que com 2 anos de cátedra, eu posso vos dizer, toda a minha reflexão caminhou no sentido de mostrar que a educação jurídica, e trabalhando em específico a educação advocatícia, ela não se resolve no âmbito específico da faculdade de Direito, aquilo que eu chamo de internalidade. A educação jurídica e advocatícia, ela é determinada de modo mais incisivo pelas externalidades. Isto quer dizer, estratégias profissionais de empregabilidade, remuneração, ideologia, valores e cultura do ambiente profissional da advogada e do advogado, de tal sorte que esta que se chama de vida para além da faculdade de Direito, ela educa muito mais um jurista do que os 5 anos da própria faculdade de Direito. Tanto assim que a maior parte dos juristas passa pela faculdade de Direito e até ouve falar de dignidade humana e de direitos humanos, e uma expressiva parcela de juristas, ato contínuo depois da faculdade, cospe nos direitos humanos. Aprendeu na faculdade a respeito dos direitos humanos, mas a televisão fala mais mal dos direitos humanos do que a faculdade. Ela ganha da faculdade. O patrão, e se não é o patrão, é o cliente, via de regra, não gostam dos direitos humanos. De tal modo que ir contra o patrão, ir contra o cliente, é perder a fonte de remuneração. Então, advogado e advogado esmorecem. Aprenderam o respeito aos direitos humanos na faculdade e o seu cliente é contra. E brigar todo dia com o cliente é perder boa parte da clientela. Então, em algum momento, se dá um sorriso amarelo, no outro momento, não se fala nada, até o dia em que se dá risada junto com o cliente. E se um dia está para se perder o cliente e a vida econômica da sociedade capitalista faz da pessoa um dependente da estratégia remuneratória, então, quando se está para perder o cliente, eventualmente um dia não só se sorri amarelo,
ou se sorri constrangido. Chegou um dia em que esta pessoa, que no passado aprendeu sobre os direitos humanos, um dia ela tem a iniciativa de fazer uma piada, uma zombaria, para ver se agrada um cliente que é contra os direitos humanos. Então, senhoras e senhores, eu começo a reflexão derradeira desta cátedra com muito realismo e com a dor para falar das esperanças. Não temos um campo jurídico que pudesse ser uma bolha de internalidades da formação de juristas, advogadas e advogados, bolha a partir da qual nós pudéssemos nos isolar de uma ideologia média do mundo e dizermos: nós enfrentamos os horrores jurídicos ou de justiça e injustiça da sociedade. Nós somos atravessados por esta sociabilidade e, mais que tudo, nós somos mais interpelados por ela do que por aquilo que se chama estritamente de internalidade da educação jurídica ou então de ensino jurídico, para falar nos velhos termos. Nós somos mais interpelados pela vida materialmente dada, emprego, remuneração, e muitas vezes nem só emprego e remuneração, mas estratégia de sociabilização básica. Quando todas as pessoas pensam X, pensar Y é perder os amigos, é ser a pessoa chata na hora do almoço, é não ser convidado para a festa do escritório no final do ano. Então nem é só uma estratégia de remuneração, é uma estratégia de amizade, é uma estratégia de condição de convivência de seres humanos que convivem numa sociedade atomizada, individualista, capitalista, na qual ninguém tem tempo para ninguém. Ninguém se ocupa materialmente de coisas que não sejam a sua própria vida, a sua própria remuneração. Por isso, o trabalho vem acima de tudo para todas as pessoas. Porque se não há remuneração, ninguém sobrevive no capitalismo. Então, amizades são o que sobra, se sobra do trabalho. Relações de convívio maiores que aquelas do núcleo, muito isolado do que se chama família. E família aqui em termos, inclusive, remuneratório, núcleo, eu diria, econômico do capital, ou seja, quem tem conta em conjunto com outra pessoa, que de regra é a família monogâmica e seus filhos. O que extrapola esse núcleo econômico imediato é excessivo. De tal modo que as pessoas, para poderem sobreviver com o mínimo da angústia controlada, numa sociedade na qual a solidão é o elemento definitivo e decisivo de todas as pessoas, elas tendem a esmorecer até os horizontes de valores, os horizontes culturais, os horizontes da ideologia, para ver se encontram aquilo que seria uma espécie de cultura média, de valores médios ou de ideologia média, na esperança, eventualmente, de poderem tomar café sem ter que, a toda hora, desgastar convivências com antagonismos intransponíveis. Senhoras e senhores, isto faz entender que o horizonte que se possa cultivar dentro da Faculdade de Direito, dentro das instituições da educação jurídica, esse não é o horizonte decisivo da vida de juristas. Em alguns momentos desta cátedra, nesses 2 anos, houve alunas e alunos que me perguntaram: mas e se a OAB passar a exigir conteúdos tais e quais de humanidades em suas provas? Até já os exige. Mas as pessoas me perguntam: e se exigisse mais no que tange às provas? Continuamos ainda no campo das internalidades. Porque não é a garantia de que alguém tenha lido um livro para passar no exame de ordem que fará com que esta pessoa, ao ter lido o livro,
ela se oriente ou se incline aqui, para falar nos termos da velha psicologia do Aristóteles, inclinação. Não é por ter lido um livro que alguém se inclina a um horizonte. Eu continuo dizendo, claro que as internalidades têm sua função. As externalidades, no entanto, são mais determinantes. Por isso, é frequente que pessoas que na faculdade até tiveram um engajamento melhor, mais positivo, em favor de causas sociais, passados os anos, essas pessoas perdem este engajamento, muitas vezes fazem e falam até o contrário daquilo que falaram ou fizeram em seu passado. Esta é a interpelação da prática de uma sociedade exploratória, de uma sociedade dominadora, de uma sociedade opressora. Só que eu quero também, nesta derradeira aula da minha cátedra, lhes dar mais uma dimensão. Não se trata, senhoras e senhores, de uma oposição entre uma boa internalidade da formação de juristas e uma má externalidade da formação dos juristas. É pior que isso. Por 2 anos desta cátedra, eu fiz uma radiografia daquilo que eu chamo também, além das externalidades, daquilo que eu chamo de internalidades da educação jurídica. E posso lhes dizer, senhoras e senhores, como disse, nesses 2 anos de cátedra, não é que as graduações em direito, não é que os concursos, não é que as pós-graduações estejam sempre orientadas no sentido da correção das desigualdades, no sentido da proteção da dignidade humana, e a sociedade corrompe esta boa formação. Esta ilusão quase russoniana de que a faculdade de Direito é boa e as condições profissionais são as que corrompem o estudante, a estudante de Direito, isto não se apresenta. Já lembrava aqui, já anunciava o velho Rousseau, esta proeza de idealismo de que o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe. Eu não posso transplantar isto para o campo da educação jurídica, advocatícia, dizendo que a faculdade de Direito forma um bom estudante de Direito e então é a profissão que o corrompe. Porque a faculdade de Direito também não brotou do nada. Ela não veio construída numa torre de marfim. Ela é composta também de juristas. Ela é composta de interpelações as mesmas da vida profissional. E então, a docente, o docente da Faculdade de Direito, também estão mergulhados na vida profissional. São advogados, magistrados, promotores, procuradores, e alguém lembrará, mas há aquelas e aqueles que são docentes, privilegiadamente. Mas também estas e estes não vivem numa torre de marfim. Estão interpelados a todos os momentos por dinâmicas como aquela da manutenção da sua empregabilidade numa faculdade de Direito. E esta empregabilidade envolve também a dimensão de se adaptar à ideologia dos patrões, dos donos das faculdades. E alguém dirá, mas há aquelas faculdades que não têm donos porque são públicas, mas têm chefes, têm direções, têm uma espécie de ideologia média, um caldo de cultura médio, no qual é muito custoso, muitas vezes, para que um docente ou uma docente possam ter um diapasão ideológico muito distinto, ou então muito divergente daquele que seja o da maioria dominante daquele espaço institucional. Então, senhoras e senhores, também não resta ilusão, as internalidades da educação advocatícia são praticamente iguais às externalidades. Alguma dimensão há, eventualmente, de autonomia relativa. Eu tomei partido desta leitura sobre as internalidades nas vezes em que pude, aqui nesta cátedra, dar aulas sobre as internalidades. Então, diz que existe algum grau, pequeno, mas há, de autonomia relativa nas graduações, pós-graduações em Direito, mesmo nos exames, como exame de ordem, concursos. E, claro, este pequeno espaço pode vetorizar para melhor ou para pior.
No entanto, eu também anunciei aqui nesta cátedra que esta autonomia relativa é, quando usada, via de regra, não para o sentido progressista, é usada enquanto capricho que reitera na autonomia relativa das faculdades de direito o mesmo padrão ideológico médio da sociedade. Isto no Brasil, isto por todo o mundo. A prevalência do direito privado por sobre o direito público e o direito social, a insistência em direitos que garantam capital contra direitos que deem alguma dimensão favorável à classe trabalhadora, tudo isto é uma dimensão que muitas vezes é até utilizada a partir de uma autonomia relativa das internalidades da educação jurídica, só que esta autonomia relativa não é usada contra a ideologia média, é usada em favor desta mesma ideologia média. Então, senhoras e senhores, o espaço que resta nas internalidades é um espaço pequeno. E agora, pasmem o que eu vou lhes dizer na última aula do curso. Eu, eventualmente, tenho menos desesperança, ou se quiserem que eu seja mais alegre, eu posso inverter a frase, eu tenho mais esperança nas externalidades da educação advocatícia do que propriamente nas internalidades. E falo aqui, as senhoras e os senhores, como professor de direito que sou oficialmente desde os 22 anos de idade. Sou professor desde os 22 anos de idade. Camilo Caldas foi meu primeiro aluno e me acompanha desde que eu tinha 22 para 23 anos de idade e fui seu professor. E é muito chocante que eu diga, na última aula da minha cátedra, que eu tenho mais esperança nas externalidades do que nas internalidades. Porque eu posso vos dizer, com tantos anos de docência jurídica, na USP, a primeira faculdade do Brasil, a mais tradicional, mas tendo também montado tantas faculdades pelo país, eu posso vos dizer que o espaço institucional das faculdades, ele é a ideologia média engessada. É o espaço das ideologias médias engessado, espaço engessado. E as externalidades são o que são. São a determinação social de uma sociedade capitalista. Uma sociedade na qual temos juristas que se formam para ganhar dinheiro. Os senhores estão imaginando que ganhar dinheiro é uma espécie de avareza jurídica ou de orientação, eu diria, de ganância para que se ganhe rios de dinheiro. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que as pessoas que adentram a faculdade de Direito olham para isto como estratégia remuneratória, ainda que seja para não passar fome. Mas a profissão jurídica é profissão daquele que ganha um tostão e daquele que ganha 1 milhão. Mas é sempre uma estratégia remuneratória. E mesmo assim, eu tenho menos desesperança na externalidade do que na internalidade. Eu vou lhes explicar na última aula o porquê disso. Eu reservei a última aula da cátedra esta mais alta reflexão sobre desesperanças e esperanças da educação advocatícia, da educação jurídica. As internalidades que parecem ter uma autonomia relativa, uma faculdade de direito tem um diretor, um coordenador, coordenadora de curso, tem docentes que têm algum rastro de liberdade na sua cátedra, pequeno, mas algum ela tem, quiçá, de escolher uma bibliografia, embora eu sei que cada vez mais, até esta liberdade não há mais, porque o ensino jurídico se põe em faculdades que compram materiais para uma rede no Brasil inteiro, então o professor não tem sequer a opção de usar o livro que gosta, ele só tem um livro que tem na biblioteca, mas ainda que seja residual, seria de se esperar que a esperança jurídica estivesse na internalidade.
um bom diretor? Alguém dirá sim, mas que faz um bom professor ou uma boa professora se nem um livro ele pode adotar, um livro que seja melhor, ele pode adotar? Alguém dirá, mas e se um dia houver um bom diretor que compre o bom livro e ponha na biblioteca? Alguém diria, nessa hora a internalidade valeu para alguma coisa. Eu vou lhes anunciar, alunas e alunos, na aula de hoje, última aula da cátedra. Eu tenho mais esperança na externalidade do que na internalidade, porque a contradição na internalidade é contida. Eu quero anunciar este último termo teórico e filosófico na noite de hoje na cátedra. A contradição social é contida nas internalidades da educação advocatícia. O que isto representa? Via de regra, o diretor, a diretora, o reitor, a reitora, coordenador ou coordenadora de curso, eles vêm numa trajetória na qual o espaço da contradição é pequeno. Então é alguém amigo já de outra pessoa, alguém indicado porque deu frutos no sentido econômico, de ter aumentado o número de matrículas ou algo assim, e o espaço da contradição no campo interno da Faculdade de Direito é muito pequeno. As senhoras e os senhores têm uma dimensão, às vezes, errada sobre isso. Essa dimensão se dá por uma espécie de desfocamento político juvenil de estudantes de direito, às vezes engajados nas lutas de centros acadêmicos, e que imaginam que, ganhando uma mudança de qualidade, uma mudança qualitativa na graduação, eles estejam semeando um futuro melhor. Então, são pessoas que às vezes trocam um professor de sala, são pessoas que lutam para que haja um laboratório na faculdade, melhoria da biblioteca, e parece que esta mudança é decisiva. É que, passados os anos, o jovem fica velho. E não estou aqui fazendo nenhum louvor a este reacionário que foi, mas um dia perguntado ao velho Nelson Rodrigues, dramaturgo, o que ele diria aos jovens, ele respondeu: envelheçam, porque efetivamente a vida se percebe que não é apenas o espaço de um centro acadêmico, é um espaço de contradições muito maiores. As contradições, efetivamente, da graduação, da pós-graduação, são pequenas, são contidas, nos termos possíveis. Sempre haverá prova, sempre haverá a disciplina, a matriz curricular, que nós podemos mudar, é uma disciplina por outra, uma ementa por outra, uma bibliografia por outra, mas haverá a bibliografia. Pois bem, senhoras e senhores, as contradições maiores despontam nas externalidades. Eu posso lhes dizer algumas dessas contradições. O direito se orienta desgraçadamente para a profissionalização de seus estudantes. Eu insisto desde a primeira aula da cátedra até hoje, a última aula. Pessoas não entram na faculdade de Direito para mudar o mundo. Pessoas não entram na faculdade de Direito para fazer justiça. Pessoas entram na faculdade de Direito sabendo ou esperando que a faculdade de Direito lhes pague as contas. E tem uma espécie de fumus boni iuris, uma fumaça do bom direito, de que, quiçá, pagando as contas, ainda se faça o bem. Mediante uma causa, mediante uma boa petição, mediante uma boa sentença. Só que isso é uma ilusão, eu diria, perfunctória, acessória. No fundamental, as pessoas escolhem a faculdade de Direito na expectativa de que sua remuneração seja menos pior do que outras remunerações. Então, o que estou lhes dizendo é que, de modo massacrante, as externalidades educam juristas de maneira impiedosa. E é chocante que as senhoras e os senhores esperem que eu diga que, então, as externalidades têm mais esperanças que as internalidades. Que a boa professora, que o bom professor, que o coordenador de curso esclarecido, que poderia ser uma espécie de Marquês de Pombal da reforma do ensino jurídico,
como a externalidade, que é um massacre profissional do jurista, pode representar alguma coisa. E eu lhes digo, porque na prática do Brasil e de praticamente do mundo inteiro, o direito é um conhecimento orientado para a prática profissional. E a sociedade capitalista em crise estrutural não entrega ao jurista, em maioria, nada a não ser desilusão e exploração. Então existe uma massa de juristas e uma massa de advogadas e advogados vivendo de modo muito mal, vivendo quase que na indigência social, atravessada esta massa por uma contradição ainda pior. Qual é? Tem que ter um tailleur, tem que ter um terno e gravata, embora não tenha dinheiro para comida. Ou seja, isto é ainda mais chocante, porque existe uma expectativa social em relação à advocacia, que faz com que se deva ter uma espécie de estampa, de aparência de bem-sucedido profissionalmente, porque se demonstram os farrapos, nem clientela esta pessoa teria. Então, o que eu estou lhes dizendo é que existe uma contradição estrutural atravessando a advocacia. E esta contradição é aquela que interpela para o sucesso e entrega o fracasso econômico. E esta contradição, ela não é maquiada. Ela não é posta numa bolha de boas expectativas, como das internalidades é. Como a contradição das internalidades o é. Esta contradição das externalidades é o dia a dia da vida dos profissionais e das profissionais do direito, que passam 1, 2, 5, 10, 20, 40 anos da vida e nos 40 anos não ascendem de classe social. Trabalham e não veem o fruto do seu trabalho. E, eventualmente, para não falar apenas do nível econômico, tampouco veem aquela que seria a frutificação social de seu trabalho. Isto eu remeto aqui na minha última aula a várias aulas e cursos que dei nesta cátedra, quando então disse que mudou o padrão de sociabilidade da advocacia. Eu anunciei que havia um padrão liberal do século XIX e início do século XX, até a metade do século XX, padrão de Rui Barbosa, quando se diz o maior advogado do Brasil foi Rui Barbosa. Isso é o padrão do século XIX, como ele foi formado no século XIX, advogado no século XIX. Esse padrão do XIX e início de XX é um padrão. O padrão da segunda metade do século XX é o padrão do Fordismo. Eu trato sobre Fordismo em um livro meu que se chama Estado e Forma Política, capítulo 5º. Por lá podem ler sobre o Fordismo. E existe o padrão do pós-Fordismo nas últimas décadas. Pois bem, a advocacia está no pós-Fordismo. Como a minha cátedra, muito honrosamente, é a primeira que as ESAs do Brasil instituíram, a ESA de São Paulo a instituiu, para pensar privilegiadamente a advocacia, em 2 anos eu apontei para esta proposição teórica sobre a advocacia. Hoje, a advocacia do Brasil se apresenta materialmente, profissionalmente, como a advocacia do pós-Fordismo. Então, nem do Fordismo, nem da velha advocacia liberal. É uma terceira etapa da advocacia. Podem resgatar estas aulas, inclusive, nos cursos do ano retrasado e do ano passado, dos meus cursos aqui da cátedra. Pois bem, o advogado liberal e o advogado fordista tinham um espaço privilegiado de gozo social. Eu não estou falando sequer do remuneratório. Eu estou dizendo que algum gozo psicanalítico deve ter alguém além de um gozo profissional remuneratório. Pois bem, a advocacia liberal e a advocacia fordista, pasmem, senhoras e senhores, estas duas advocacias gozavam no fórum.
O que vem a ser isso? Houve advogados no Brasil que virtualmente passaram fome. No entanto, tinham nome como tribunos, como grandes causídios. E por causa disso, não tiveram dinheiro, mas tiveram fama. E esta fama lhes rendeu uma espécie de paga moral, e uma felicidade moral. Existem muitas lendas, porque elas foram reiteradas na advocacia do Brasil, sobre o sofrimento de advogados, e praticamente todas as lendas foram mentira. Rui Barbosa era um homem de um estabelecimento econômico que, poderíamos dizer por os dias de hoje, era um homem rico. Morou numa casa que hoje é, inclusive, considerada um palácio. Pois bem, então, Rui Barbosa, as histórias da pobreza de Rui Barbosa, via de regra, são histórias fantasiosas, inclusive para cultuar o mito do Rui Barbosa. No entanto, efetivamente, um homem que viveu boa parte da vida em situação quase de pobreza, foi um dos maiores juristas da história do Brasil, que foi Clóvis Bevilacqua. No final do século XIX, em especial na primeira metade do século XX. A Praça Clóvis, onde está o Tribunal de Justiça de São Paulo, homenageia este grande causídio brasileiro, o autor do Código Civil de 1916, e que efetivamente era um homem que, por razões de má administração econômica da vida, não só por ausência de causas, mas por má inclinação, para usar mais uma vez o velho termo, efetivamente vivia em condições não tão suficientes economicamente. Pois bem, no entanto, era o Clóvis Bevilacqua, cuja reputação em vida era praticamente intransponível no mundo jurídico do Brasil. A tal ponto que um tribunal como este, que é o mais conservador, eventualmente o mais reacionário do Brasil, e eu sei que muitas e muitos dos aqui presentes tomam esta palavra, inclusive, como elogio, então, os senhores se sintam elogiados. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no seu notório grau de reacionarismo, não está à frente de uma praça que tenha o nome de um desembargador. Está à frente de uma praça que tem o nome de um advogado. E isto uma espécie de vingança da advocacia contra este reacionarismo quatrocentão institucional paulista. Pois bem, senhoras e senhores, Clóvis Bevilacqua recebeu não o preço do dinheiro da sua formação jurídica, mas recebeu o preço da fama. E pasmem, no século XXI, no pós-fordismo, este preço não se recebe mais. Este valor não se recebe mais. Porque ainda na advocacia fordista, o espaço privilegiado de encontro da advocacia era o fórum. Então, advogadas e advogados de verve e oratória espetaculares. Ainda que não fossem gênios do intelecto, eram, no entanto, pessoas de grande expressividade, grande carisma. Os tribunos do Tribunal do Júri são exemplos de pessoas notáveis neste sentido. Eu lembro de Evandro Lins e Silva, que foi cassado enquanto ministro do STF, e depois voltou à advocacia e voltou com os louros e a glória, inclusive, talvez a mais bela glória de ter sido cassado por uma desgraçada ditadura, enquanto boa parte dos seus pares de STF se manteve. Então, esta glória de ser cassado numa ditadura é uma glória que é um galardão, eu diria, dos mais intransponíveis. E Evandro Lins e Silva tinha, inclusive, a sua notabilidade pela sua oratória, claro, com as contradições, inclusive, de ter sido um dos desenvolvedores da tese da legítima defesa da honra do feminicídio, mas era um orador notável, e assim tantas e tantos o foram na própria advocacia. Pois bem, este é o espaço do gozo da nobreza advocatícia no fórum. Senhoras e senhores, no pós-fordismo não há mais fórum. Alguém dirá, claro que há, ele está no mesmo lugar. Não, senhoras e senhores.
Não há mais fórum enquanto espaço de sociabilidade, como o foi desde o surgimento do capitalismo até o final do século XX. Advogadas e advogados não se encontram mais no balcão do cartório. Advogadas e advogados não circulam mais pelos fóruns e abrem uma sala para ouvir uma peça de oratória forense de um colega. A advocacia é toda feita mediante tecnologia. Processos, seus documentos não são mais levados ao fórum para protocolo. São protocolados mediante processo judicial eletrônico. Ou seja, pessoas não se encontram. E o encontro é fundamental. Este encontro da face, que encontra outra face, que muitas vezes dá a inveja, a concorrência, dá o ódio, mas, senhoras e senhores, muitas vezes dá o encontro da alegria, do companheirismo, da amizade. Então, senhoras e senhores, nem para uma coisa, nem para outra. Advogado e advogado no pós-fordismo são pessoas sentadas a uma baia de um escritório, muitas vezes de massa, fazendo copiar e colar de textos para petições e textos jurídicos os mais variados. Então, o que estou lhes dizendo é que nem a paga da honra de ouvir de um advogado alheio parabéns pela sua audiência, sequer isto se escuta. Então, a advocacia, a ela restou, no pós-fordismo, materialmente apenas a estratégia remuneratória. Para que alguém trabalha de manhã até a noite, 5 dias da semana ou 7? Para receber remuneração para a sobrevivência na sociedade capitalista. Não há mais espaço para que se saiba que houve um Clóvis, que houve um Evandro Lins e Silva, ou outros mais. Ou então o Rui Barbosa, se queira dizer, dos velhos conservadores do final do século XIX e início do século XX. Não há mais o espaço para estas figuras. Tampouco para as lendárias, como as lendas dos tribunais de júri, como as lendas das artimanhas das audiências e tantas outras mais astúcias de advogadas e advogados, daquilo que antigamente se dizia, e eu, inclusive, muito jovem, estudante do Largo de São Francisco, cheguei a ouvir dos velhos a expressão os embargos auriculares, portanto, estas tentativas de enrolar o magistrado mediante algum chaveco jurídico, judicial de última hora, dado que não havia fundamento nenhum para aquele pedido. Não há mais espaço para isso. E então, senhoras e senhores, você não há sequer o gozo do aplauso, você não há sequer o gozo da amizade, de tomar o café na frente do fórum para perguntar para o outro como é que anda a advocacia do outro, para o outro dizer, estou passando fome, e alguém dizer, bom, pensar, pelo menos fome eu não passo, eu estou melhor que ele. Senhoras e senhores, não há nem isso. E agora, pasmem, a única razão de ser da vida advocatícia, então, que é a vida crua e nua, material de remuneração, esta é desgraçada fundamentalmente. De tal modo que existe uma multidão de juristas passando fome. Naquilo que seria do subemprego. E isto é uma contradição decisiva. E agora, senhoras e senhores, eu retomo o tema pelo qual eu iniciei esta última reflexão da minha cátedra. A contradição nas internalidades é pequena. São estudantes esclarecidos e esclarecidas buscando arejar conhecimento de uma disciplina da Faculdade de Direito, buscando abrir um conteúdo em favor de uma minoria que até agora a faculdade não tem. O grau, eu diria, de conflitividade desta demanda e desta possível conquista é pequeniníssimo. No entanto, o grau de conflitividade de uma classe
toda instituída para ser bem remunerada no capitalismo, sendo ela praticamente toda mal remunerada e nem sequer aplaudida, porque não tem sequer plateia para aplaudir. Aqui está uma contradição decisiva, que é esta massa zumbi, que é esta massa robotizada, vivendo 30, 40, 50 anos da vida, tentando pagar minimamente suas contas e ainda tendo que ter boa retórica, boa estampa para a sua clientela, sorrir para a magistratura quando se quer chorar ou vomitar por cima, para o Ministério Público, para a Procuradoria, etc. Que estado psicanalítico tem esta pessoa? Eu diria que esta é uma contradição mais decisiva. E, eventualmente, em algum momento, a advocacia percebe o seu caráter, eu diria, fungível, o seu caráter de res nullius, coisa de ninguém, este caráter que faz com que a derrelicção seja a característica psicológica mais decisiva de advogadas e advogados. Portanto, este abandono a si mesmo, ou a si mesmo, e pior, senhoras e senhores, este abandono de si mesmo e de si mesma. Porque viver 40 anos nesta vida sem sentido é se abandonar aos poucos, apenas para fazer com que duas partes em litígio, uma ganhe da outra. Via de regra, as duas com razões erradas. Vai longe o tempo no qual se podia dizer que uma parte é a justa, a outra é a injusta. Já estamos muito suficientemente esclarecidos para sabermos que nestas tantas atividades negociais da sociedade capitalista é tudo um emaranhado só, no qual as duas partes querem lucro. Portanto, o lucro de uma parte representa a falta de lucro da outra, e não é porque esta aqui ganhou que algo de muito positivo foi feito. Então, efetivamente, é uma profissão destas técnicas que fazem aperto em botões de teclado de computador, simplesmente para garantir a acumulação, a máquina da acumulação, a marcha da acumulação, não importa a quem, porque a maior parte das advogadas e dos advogados no pós-fordismo jamais viu frente a frente o seu cliente. Não sabe nem sequer quem é o seu cliente. Imagine a advocacia de massa, de bancos, de empresas multinacionais. Nunca o advogado viu o dono do banco, nunca ele viu o dono da multinacional. É um gerente em face do outro gerente, de um supervisor que conversa com o supervisor do escritório e que passa para um advogado alguma coisa que do outro lado também ninguém sequer sabe o que se passa. De tal modo que a conta é por porcentagem de acerto e erro das causas, não é por mérito da causa. É a conta de banco ao contratar o escritório de advocacia de massa. É uma perda de 2% dos processos. Não importa quais processos. Não pode perder mais que 2% das causas. Então, a conta econômica de CEO. Ou seja, não importa quem é um advogado, advogada, não importa o que perdem, só não perdem mais de 2%. Perdendo mais de 2%, tira-se desse escritório e se leva para outro. Então, senhoras e senhores, o que estou lhes dizendo é que este abandono, esta derrelicção da advocacia, dói mais do que as dores das internalidades, que é ouvir um professor de direito penal dizer que direitos humanos vão servir para humanos direitos. Isso dói muito. Dói mais ainda não ser ninguém no dia a dia. E dói mais ainda saber que, ainda que se creia que direitos humanos são para todos os seres humanos, na prática, petições são sentenciadas por Ctrl+C, Ctrl+V. E não importa nem sequer se é a favor ou contra
o âmbito dos direitos humanos. Já está pré-programado, mediante tabelas computacionais. Então, sequer há o inimigo dos direitos humanos. Há simplesmente uma indiferença em relação a qualquer coisa que não seja o programável pelo computador. Isto, eventualmente, é uma contradição tamanha que a sociedade um dia não aguenta. No entanto, a advocacia por conta própria não tem força para se mudar. Tanto quanto os docentes e as docentes que vivem o mesmo grau de derrelicção no campo jurídico, em qualquer campo da docência, das ciências humanas, ciências exatas, qualquer área. Os docentes também vivem a mesma derrelicção. Não podem ensinar o que querem, não podem usar o livro que querem, são perseguidos pelos alunos e alunas porque estes alunos e alunas creem que a educação é uma relação de consumo, então exigem do professor aquilo que seja apenas o interesse deles, alunos. O professor não pode mudar o horizonte ideológico dos alunos. Seria uma afronta à relação de consumo, dado que o aluno quer apenas que o professor confirme o que ele, aluno, já sabe. Então, observem que esta desgraça docente também gera aqui uma frustração sem fim de professoras e professores, tanto quanto na advocacia. E por causa disso, senhoras e senhores, eu poderia vos dizer que também a docência um dia não aguenta. Mas pasmem, o dia que docentes não aguentarem mais e advogados não aguentarem mais, o capitalismo sorrirá. Porque uma aula gravada alcança 10 mil pessoas. Paga-se uma vez por um docente, nunca mais se paga. E um robô substitui 500 advogados. Ou seja, não há o que fazer. Por isso, a minha esperança é pior ainda do que isso. Não é que um dia a advocacia entenda que ela não é nada, porque só isso também não serve para nada. É que um dia a sociedade, de modo geral, entenda que não serve para nada. E, efetivamente, a sociedade do mundo não serve para nada. 8 bilhões e meio de pessoas, 8 bilhões e 200 milhões de pessoas vivem para trabalhar, para morrer desesperadas, solitárias, numa vida sem sentido. E 300 milhões vivem do trabalho de 8 bilhões e 200 milhões para viver uma vida nababesca, solitária e sem sentido. Porque então um morre sem remédio e o outro morre cheio de hospitalidades dentro de um hospital. Morre também. Acumula bilhões para morrer sabendo que acumulou tudo isso e não foi feliz. Sua vida não teve sentido. Então, senhoras e senhores, é uma sociedade toda atravessada pela ausência de sentido. Por causa disso, a não ser que todas e todos entendamos a contradição que nos atravessa, a não ser que isto aconteça, não há a mínima esperança no direito e na sociedade. E a mínima esperança nas internalidades e externalidades da educação jurídica, porque formaremos mais uma geração de robôs, mais outra, mais outra, mais outra, e alguém dirá, e por que não param de ser robôs advocatícios? Porque a outra opção é ser robô na administração de empresas. A outra opção é ser robô na economia. A outra opção é ser robô no funcionalismo público. A outra opção é ser robô na docência. Ou seja, a única opção possível é a área na qual se será robô, mas não está em opção não ser robô. Não está em opção não viver a vida inteira trabalhando sem sentido para ver se remunera alguma coisa e se consegue sobreviver a partir daí. Senhoras e senhores, a minha grande esperança é a contradição social. É ela que um dia levanta a sociedade. E é ela um dia que esfrega no rosto do jurista a sua supina contradição ideológica.
nós dizemos que o direito é o justo. E o justo é uma ínfima parcela do mundo explorando a maior parte do mundo e os juristas defendendo a exploração. E os juristas defendendo a dominação. A única esperança é que um dia todas e todos nós e o povo do mundo percebamos que aquilo que chamamos de justiça melhor poderia ser chamado de injustiça. De modo mais bem apropriado, deveria ser chamado de injustiça. E aquilo que se chama de injustiça, mudar o mundo, transformar as condições e a ordem, isto seria o rastro possível do que ideologicamente se poderia chamar por justo. Então, senhoras e senhores, o justo é injusto e o injusto é justo. Este é o horizonte mais doloroso da educação jurídica e da educação advocatícia. O que nós dizemos de um modo é o contrário disso. Ou seja, pasmem, há séculos e milênios não temos sequer a desculpa para falar como George Orwell, que usamos uma nova língua, porque esse discurso liberal do Orwell dizia: chegará um dia em que a sociedade começará a falar que opressão é liberdade. Senhoras e senhores, nós não falamos uma nova língua, pasmem, nós falamos uma língua velhíssima. Faz milênios que nós matamos em nome da justiça. E se os senhores quiserem, senhoras e senhores, eu vou chegando com muita sensibilidade e muita emoção ao cabo de uma cátedra histórica e vou abrindo a porta da outra cátedra histórica que começa daqui um tempo. Querem descobrir por que a nova língua é velhíssima? Porque faz 2.500 anos os juristas mataram Sócrates dizendo que faziam justiça. Então, matar dizendo que é justo, tirar de alguém para dar ao rico dizendo que é justo, é velho de 2.500 anos para dar o exemplo do filósofo que foi morto. E o partido dos juristas não foi o do Sócrates, foram dos juízes de Atenas, dos sofistas. O partido do jurista não foi o de Jesus, foi o de Pôncio Pilatos. A nossa profissão não é a de Jesus Cristo. Nossa profissão é a do Pôncio Pilatos. E, no entanto, nós somos tão sofisticados na maldade que de 2.000 anos para cá, continuamos mandando para a cruz, seguindo o devido processo legal romano, hebraico, Pilatos com Herodes, e ainda roubamos o argumento do Cristo. Porque matamos o argumento do Cristo em nome dele. E por isso, eu que estou anunciando a primeira aula do meu curso da cátedra, que será sobre Sócrates, anuncio uma das últimas cátedras, uma das últimas aulas da cátedra de Filosofia do Direito, que vai se abrir, que é sobre o filósofo do século XX, Wilhelm Reich, que um dia disse assim: Jesus não volte à Terra. No livro O Assassinato de Cristo, livro do qual eu trato no meu livro Filosofia do Direito, capítulo 15. E Reich disse: Jesus não volte à Terra, porque desta vez você será morto novamente por juristas, sendo eles cristãos. Quem defender que as fronteiras devem acabar e todos e todas no mundo devem comer e beber do mesmo pão, esta pessoa será morta nos Estados Unidos pelos cristãos, que são juristas. Então, senhoras e senhores, nós matamos como há 2.000 anos, como há 2.500 anos, a nova língua é velhíssima. Injustiça nós chamamos de justiça faz 2.500 anos. E ainda roubamos o preceito moral de quem matamos. E ainda dizemos que somos sucessores de quem matamos.
E, portanto, eu não tenho esperança nessa história e nessa trajetória. Eu tenho esperança de que a educação, um dia, sirva de fagulha para um rastro de transformação. Eu não tenho nenhuma esperança na educação, a não ser uma. E eu estou concluindo uma cátedra de educação advocatícia, a primeira da história do Brasil. E é chocante quando eu vos digo que eu não tenho esperança na educação, porque eu não penso que, falando a 10 iluminadas, iluminados, o mundo mude. Eu sei o que são os aparelhos ideológicos. Eu sei o alcance da minha fala. Eu sei o alcance das falas em sentido contrário. Elas são praticamente todos os livros, todas as televisões, todos os jornais, todos os memes de WhatsApp, todas as mensagens de grupos de WhatsApp, todas as conversas de café, de bares desta sexta-feira à noite, na qual eu encerro a minha cátedra, praticamente todas falam o sentido contrário. E, basicamente, senhoras e senhores, é apenas a ideologia, uma aferição, pasmem, quantitativa. Houve um grande economista do Brasil, um filósofo, chamado Eginardo Pires, que disse: uma ideologia não ganha da outra porque é melhor ou pior, ganha pela quantidade de aparelhos que tem. Eu falo para um número X de pessoas. Os bares, televisões, rádios, jornais, revistas, religiões, igrejas, famílias, conversas familiares, festas e outros mais, falam para praticamente todas as pessoas do mundo. Eu sei qual é o alcance da educação. Quando for crítica, ela é residual. O alcance é residual. No entanto, senhoras e senhores, eu quero vos dizer da alegria em ter formado a mente de poucas e poucos valorosas e valorosos. Porque pior ainda seria se fôssemos menos ainda. E, quiçá, esta possibilidade de horizonte crítico se amplie para mais pessoas. No mínimo, eu quero vos dizer da razão oculta pela qual eu aceitei a honra de abrir esta primeira cátedra da história da ESA. Eu quero vos dizer, querido Eric, querido Camilo, queridas e queridos que me acompanham, eu quero vos dizer que a primeira razão foi para, ao menos, não matar a chama da mais alta reflexão crítica sobre o direito para a próxima geração. São tempos desgraçados, são tempos turbulentos, são tempos reacionários, são tempos nos quais o jurista e a jurista deram um golpe no Brasil. E desgraçaram a advocacia, inclusive, porque este é o louvor que eu fiz em público aqui nesta cátedra várias vezes. Estas operações que levaram ao golpe no Brasil nos últimos anos não vieram da advocacia, vieram do Ministério Público e da Magistratura, sob omissão de boa parte da advocacia, mas sob combate de uma valorosa advocacia. Então, a advocacia ainda é a parte menos pior desta história e a parte a qual cabe o menor dos latifúndios da desgraça do Brasil atual. Nestes tempos de desgraça da regressão jurídica, a primeira geração em décadas que entrega para seus alunos um arcabouço jurídico menor do que o que recebeu, todas e todos que estão aqui, que são juristas, aprenderam na faculdade Constituição de 88, CLT, Direito da Previdência Social. Estou entregando para os alunos de direito agora CLT praticamente exterminada, Previdência Social exterminada. Direitos individuais tendentes a zero, Estado laico de 1889 da República tendente a zero, Constituição Federal atravessada de morte. E nós a recebemos um dia. Não fomos capazes de entregá-la para a geração posterior.
que aprende hoje um estoque de direitos menor do que o que nós aprendemos até o início da década de 2010. É impressionante a involução quantitativa e qualitativa dos termos do direito da geração de hoje para que veio uma antes dela. Quem aprendeu direito em 2016 ainda tinha CLT. Quem fez direito em 2019 não tinha mais CLT. E tantas outras desgraças mais. Então, senhoras e senhores, eu quero lhes contar a primeira razão desta cátedra. Era sustentar uma chama para que não apagasse. E por isso, um pedaço desta cátedra é entrar para a história, para que daqui 10, 20, 40, 50 anos, quiçá 100 anos, haja alguém que possa estudar um tempo no qual houve a consolidação da reflexão sobre o que acontecia neste tempo, para dizer que não foram todas e todos. Houve resistência. Houve voz dissonante. E a OAB paulista sonhou falar. E com isto, com muita honra, querido Eric, eu recebi este convite da ESA OAB-SP, da minha OAB, da minha seção. Sou advogado, inscrito nas fileiras da OAB de São Paulo. E esta OAB, da qual sou membro, esta seção paulista da OAB, eu que nem tenho subseção, porque sou formado no Largo de São Francisco, que fica na Praça da Sé, e, portanto, os formados na Praça da Sé não têm subseção. Quando querem, são diretamente ligados à seccional e não a uma subseção. Eu que sou ligado diretamente à seccional e não possuo subseção, e é difícil explicar, muitas vezes, para os advogados dos bairros de São Paulo e das cidades de São Paulo, por que eu não tenho subseção, só tenho a inscrição na seccional. O dia em que esta seccional me convidou para pensar contra a maioria de um tempo histórico, eu deliberei consolidar a mais alta reflexão sobre a educação de advogadas e advogados para legar esta reflexão para a história, para que daqui a 100 anos, em 2122, quando o Brasil fizer 300 anos de independência política, haja alguém que se pergunte como era a advocacia 100 anos atrás. Tempos bárbaros. Tempos nos quais a comemoração dos 200 anos não teve Rui Barbosa, como teve em 1922. Não teve velhos juristas, como eventualmente houve em 1822. Não houve sequer intelectuais, jurista não era, mas era intelectual sofisticadíssimo, como era o velho José Bonifácio, o patriarca da independência. Em 1922, ainda pudemos ter algum rastro de intelectualidade. Em 2022, sequer isto. E eu fiz esta cátedra para entregar para a história uma chama que não apagou. Houve voz que falou em sentido contrário. E houve voz que falou pela advocacia, o que muitas vezes a advogada que trabalha de noite e madrugada, o advogado que trabalha de noite e madrugada, não puderam sequer pensar, e se pensaram, não sistematizaram teoricamente sobre sua profissão, e se pensaram sem sistematizar, não verbalizaram. Este é o legado que eu deixo desses 2 anos de cátedra. A sistematização da reflexão mais alta da crítica sobre a advocacia. Na esperança, senhoras e senhores, porque eu não espero que daqui a 100 anos alguém olhe para o presente, e presente hoje,
e diga que houve aquelas e aqueles que se interessaram por abrir a razão crítica na advocacia. Eu espero mais que isso. Até porque eu não sei se daqui a 100 anos eu não viverei, mas eu não sei se daqui a 100 anos o tempo histórico verá um tempo tão belo que não se conforme com o que aconteceu no Brasil do bicentenário da independência. É possível que daqui a 100 anos estejamos num tal grau de barbárie que não haja Brasil. O Brasil foi uma unidade que existiu um certo tempo. E que era essa tal unidade? Que pensavam as pessoas daquele tempo? Pode haver uma desgraça profunda no mundo. Se formos capitalistas em 2122, viveremos no fundo da barbárie, no fundo do fascismo atroz. Ou somos socialistas em 2122 e então estudarão esta cátedra com gosto, ou viveremos na barbárie e alguém para estudar o que esta cátedra refletiu é com um grau de heroísmo enorme, que assim o fará, e a essa pessoa de 2122 que um dia venha encontrar este vídeo, o texto da última aula da cátedra, eu envio um abraço solidário de quem viveu as contradições de 100 anos antes. Senhoras e senhores, eu não vou acabar a última aula da cátedra com esta palavra. Eu vou acabar com a palavra da esperança. Eu tenho aqui nesta noite, e tive nesta ocasião de 2 anos de cátedra, centenas e milhares de inscritos, segundo o próprio Eric informou aqui hoje. E a estas pessoas que um dia tiveram a curiosidade de ouvir minha reflexão sobre a educação de advogadas e advogados, um resto de uma chama de luz há de ficar na sua inteligência, na sua mente e no seu coração. E, senhoras e senhores, eu desenvolvi estes 2 anos de cátedra com muita honra para um legado para um futuro. Mas, em especial, eu desenvolvi para o presente. A advocacia que fala da justiça é uma profissão da contradição como toda qualquer. No entanto, de todas as profissões do mundo, eu posso lhes dizer, foi a única que escolhi. E escolhi deliberadamente. Eu nunca quis ter outra profissão jurídica. Desde o banco da escola, quis ser advogado para falar o que eu quisesse, na cidade aonde eu quisesse, e para que eu defendesse quem eu quisesse. É a minha profissão. E eu posso vos dizer, ainda no rol das contradições, é a que tem menos contradições. Eu não dormiria tranquilo em ter que assinar uma sentença e mandar um ser humano para a cadeia, um pai de família, cuja desgraça é dele e da família inteira. Para minha alegria é falar em nome dele, em sua defesa, e não desgraçá-lo. Só que eu sei que falar em nome dele é lutar nas instituições da desgraça. Por isso eu falo em nome dele, lutando contra as instituições da desgraça. E não louvando as instituições da desgraça. Mas eu escolhi essa profissão. Sendo que, para que eu a escolhesse, deixei de lado, para usar muito raramente, outras tantas profissões que são muito minhas. A arquitetura, deixei de lado a pintura, a gravura, a escultura, a música, para falar na advocacia. Deixei de lado parcialmente, porque tudo isso, quando me sobra um tempo, é uma arte minha, é uma fala minha, é uma atividade minha, como tantas outras coisas, como a saúde, a medicina, que um dia deixei de lado, sem fazer matrícula na Faculdade de Medicina, para fazer matrícula na Faculdade de Direito, e a Faculdade de Medicina me ligando, dizendo, você não virá fazer matrícula? Eu disse, não,
Eu quero a faculdade de Direito e passei também na de Medicina. Senhoras e senhores, eu posso vos dizer que esta é a profissão que eu amo, a de advogado. E quando a OAB, a Escola Superior de Advocacia, me concedeu esta primeira cátedra de sua história, a minha emoção foi profunda, porque eu esperei não só 100 anos, como eu espero 100 anos. Eu esperei o imediato. Eu esperei formar uma geração de estudantes de direito, de advogadas e advogados já formados, que pudessem se tocar deste horizonte e pudessem sonhar comigo este sonho alto, que pudessem ser voz de uma educação advocatícia transformada. Eu encontrei uma pessoa, 2, 3, 10, dezenas, centenas e milhares que se inscreveram nesta cátedra. Senhoras e senhores, eu posso vos dizer, a mudança do mundo às vezes demora séculos e às vezes acontece na dobra da esquina da vida. E eventualmente esta dobra está por ali e eu tenho cada qual das senhoras e dos senhores comigo na esperança de que esta dobra seja a transformação desta sociabilidade. Na esperança de que até agora a rua na qual caminhamos é toda cheia de muros, portões, grades, farpas, arames. E o mundo jurídico defende quem está dentro da propriedade contra os famintos que estão na rua. Eventualmente, senhoras e senhores, um dia dobramos uma esquina da vida e a partir deste momento a rua não tem mais muro que separa a casa da calçada. A porta está aberta, a janela está aberta e todas e todos puderam encontrar um lar para si. E o bolo está na frente da janela e quem tiver fome o coma e quem tiver mãos faça o bolo. Uma vez, eu era um jovem advogado, uma senhora me pediu para que fizesse uma petição em seu favor, assim eu fiz. E esta senhora, depois de vencida a causa, disse a mim, doutor Alisson, eu não tenho dinheiro para lhe pagar nada. Eu disse, eu não quero nenhum dinheiro da senhora. E ela me disse, eu fiz um bolo de fubá e eu pintei um guardanapo. E ela trouxe o bolo amarrado no guardanapo de pano e me deu aquele bolo. Foi o bolo mais lindo e o mais delicioso que eu comi na vida. Era só um bolo do carinho de uma injustiçada para a qual eu minorei a sua injustiça. Um dia, todas as pessoas do mundo receberão o mesmo bolo. E um dia, todas as pessoas do mundo advogarão como eu advoguei neste caso. Ninguém paga pelo bolo, ninguém paga pela advocacia. Ninguém paga pela saúde, ninguém paga pelo remédio, ninguém paga pela educação. Ou seja, todos recebem a saúde, todos recebem a educação, todos recebem a advocacia, todos recebem um bolo. Que será lindo o dia em que eu não precisar mais educar advogadas e advogados que iniciaram um trajeto pela internalidade de uma faculdade de Direito e um dia chegaram a mim na graduação, na pós-graduação ou na ESA. O dia mais lindo do mundo, senhoras e senhores, eu quero anunciar na noite de hoje, na última fala minha desta cátedra, é o dia em que nós conseguirmos ser advogadas e advogados de todas as pessoas do mundo.
E pasmem, é o dia em que todas as pessoas do mundo forem advogadas e advogados de todas as pessoas do mundo. Neste dia, o mundo estará em nossas mãos e neste dia nós escreveremos a lei, nós escreveremos a advocacia, nós escreveremos a justiça. Neste dia, a advocacia será o mundo todo e neste dia, esta minha cátedra alcançará todas as pessoas, todas as mentes e todos os seus corações. Este é meu sonho, este sonho eu sonho com cada qual de vocês, com todas e todos vocês, e saibam, eu ainda não desisti, eu praticamente tenho a certeza, a esquina da vida está próxima e nós começaremos uma nova caminhada na história da humanidade. Muito obrigado a todas e todos. Professor, agradeço aqui em nome da escola e deixo aqui no chat a palestra, né, que o senhor proferiu aí com o Camilo, com o Adriano, né, com o João Virgílio e com a Dora. Para quem não pegou também o link aqui das aulas, eu deixo aqui também o histórico, né? E também nós teremos aqui a atualização no site da ESA, o legado da Cátedra de Educação Advocatícia em breve. Então, transmito aqui mais uma vez o agradecimento em nome da escola e esperamos vê-los em breve novamente aqui em agosto. Obrigado. Obrigado, querido Eric. Obrigado por toda a gentileza. Obrigado por toda a trajetória da cátedra, você e todas e todos da ESA OAB São Paulo. Esta é uma cátedra que entra para a história e o seu legado ficará para muito e muito. Camilo, querido, obrigado por todo esse trajeto. Adriano, que vai nos acompanhar eventualmente depois também vendo esse vídeo, muito obrigado. E queridas e queridos, obrigado por este dia tão especial, um dia no qual eu estou sinceramente emocionado. Alguns poucos dias da minha vida são dias nos quais eu sinto que um pedaço da ideia, da luta e da reflexão será um fragmento da história, que um dia será lido por alguém, será encontrado por alguém. Esta noite de hoje é um desses dias. Em agosto, Eric dará notícia, a escola dará notícia, da cátedra que se abrirá de Filosofia do Direito, e eu terei muita alegria em recebê-las e recebê-los de braços abertos. Eu lhes prometo que até o final do ano, quiçá para o encerramento do primeiro curso da Cátedra de Filosofia do Direito, eu faça uma aula presencial na sede da ESA, no bairro da Liberdade, em São Paulo, para que aquelas e aqueles que forem de São Paulo, ou mesmo que forem de fora e puderem vir a São Paulo, possam estar presentes nesta ocasião para um abraço presencial, na sessão de autógrafo dos meus livros e também este abraço presencial. É a turbina de energia fundamental para a nossa vida. Obrigado. Obrigado, querido Eric, obrigado, querido Camilo, obrigado a cada qual de vocês que estão aqui nesta noite até este momento. Encerro agora esses 2 anos de cátedra, deixando-a para a história num sonho muito especial. E começamos em agosto para setembro, uma cátedra tão linda quanto esta, que será disponível para o Brasil inteiro a mais alta reflexão sobre o direito, que é a filosofia do direito. Obrigado, queridas e queridos. Me despeço de todas e todos vocês. Deixei meu e-mail e eu deixo mais uma vez aqui à disposição de quem quiser me escrever. São meus alunos e alunas, podem me dizer eternamente que foram meus alunos e alunas e foram mesmo, formalmente, porque foram meus alunos e alunas da cátedra. Podem me escrever, eu os encontro a qualquer momento
pela vida e pelas esquinas da vida. Um abraço muito especial. Boa noite.